Vamos para a palavra então. Efésios capítulo 6, versículos 21 e 22 diz assim: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Vamos ler mais uma vez. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nos rendemos na Tua palavra de Deus, sabendo, Deus, que há uma porção para nós nessa manhã. Há, Senhor, fome e sede no nosso coração. Então, ajuda-nos a chegarmos aonde Tu tens para nós nessa manhã. Ajuda-nos a recebermos uma porção que fará diferença na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos compreendendo enquanto o Espírito opera, enquanto o Espírito trabalha nas profundezas do nosso coração, para que Tu sejas revelado, para que Tu sejas exaltado, para que saiamos daqui mais parecidos contigo nessa manhã, para honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Pode se sentar. Aqui nós temos já quase no desfecho dessa carta, né? Nós temos aí versículos 21 e 22 e faltam só o 23 e o 24. Mas há um momento muito precioso antes de encerrar a carta que Paulo fala a respeito desse homem, chamado Tíquico. E aí você se pergunta, o Tíquico tem a ver com isso? Essa é a clássica piada pastoral, tá? Você que almeja o episcopado, é desse nível que você tem que exercitar, tá bom? É a piada clássica sem graça, entendeu? Bom, nós encontramos esse homem aqui no final dessa carta. E a gente se pergunta mesmo, quem é Tíquico? Aonde mais ele aparece na palavra de Deus? Aonde mais nós podemos aí cavar um pouquinho das cartas de Paulo para encontrarmos de novo este nome, né? E a gente vai encontrar algumas evidências em que este homem está envolvido, né? Nós vemos lá em Atos capítulo 20, versículo 4, que ele acompanhou Paulo na terceira viagem missionária dele. Nós vemos que aqui, como está falando, né, o irmão amado servo e fiel Tíquico informará tudo a vocês. Ele é o próprio portador dessa carta aos Efésios. É ele quem leva essa carta que hoje nós temos em mãos aqui até aos Efésios, para que eles possam então receber da parte do Senhor, né? Ele é portador também da carta aos Colossenses. Olha lá, Colossenses 4:7, quando Paulo vai escrever de novo, ele diz: Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Bom, só aqui agora Paulo falando que ele estará indo com Onésimo para a igreja de Colosso. Nós podemos entender também que Tíquico não só leva a carta de Paulo aos Colossenses, mas leva também a carta a Filemon, o chefe, ou melhor, o senhor, o dono de Onésimo, aquele escravo que havia fugido e que havia se convertido com Paulo e que agora estava voltando para se encontrar com Filemon e ver o que Filemon iria fazer com ele, se iria libertá-lo ou mantê-lo escravo. Olha que interessante. Tíquico também é mencionado na carta de Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 9 ao 12, diz assim: Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Olha só, não é só a gente que tem problema relacional, né? Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Mais uma evidência de que foi ele que foi enviado para Éfeso com a carta aos Efésios em mãos. Então, nós encontramos isso, e o último relato que nós temos aí de Tíquico é
que ele também é enviado para Tito, um outro companheiro de ministério de Paulo. Lá em Tito 3,12 diz assim: quando eu enviar Ártemas ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Ou seja, quem é que foi Tíquico? Tíquico foi mais um informante fiel e portador das cartas de ministros dentre os irmãos da fé. Tíquico foi mais um servo que entendeu que o centro do seu coração não precisaria ser a respeito dele mesmo. Tíquico fez do foco da sua vida a história de Deus. Um homem que abriu mão de si para ser um enviado, para ser alguém que portava a palavra de Deus, mas que por inúmeras vezes não foi relatada a sua própria. Um homem que denuncia para nós que o reino de Deus era composto de pessoas que estavam mais engajadas na história de Deus do que na sua própria. E esse é o tema da mensagem nessa manhã para nós. Não seja o foco da sua própria vida. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ser o protagonista da nossa história. Muitas vezes nós queremos ser o astro principal da nossa história. Muitas vezes a gente quer ser aquele personagem mais importante daquele trama de teatro, daquela novela, e às vezes até mexicanas, na verdade. Muitas das vezes nós corremos atrás daquilo que é para nós mesmos, na expectativa de que a nossa história, e quando dizemos nossa história, queremos bater no peito, dizendo que eu mando em mim mesmo, e eu vou fazer do meu jeito, porque o meu jeito é o que vai dar certo. Para que no fim da minha vida, as minhas decisões tenham sido as melhores para mim. Existe essa ideia de que o trama da vida precisa ser construído ao redor de nós. De que as minhas decisões devem ecoar como lucro para mim. Como aquilo que é bom e relevante e agradável e útil para mim. É por isso que a pregação coach cresce. É por isso que quando tem alguém falando de algo útil para si, há uma multidão para ouvir. O que é que eu posso acrescentar para mim, para que a minha história seja cheia de louros, seja gloriosa, seja como aquelas histórias daqueles deuses gregos. É por isso que a Marvel cresce. É por isso que toda criança quer ser um super-herói. Porque é bom ter poderes. É bom ter o domínio e o controle das coisas. E muitas vezes, neste afã e nesta velocidade de queremos ser o protagonista da nossa história, fazemos de Deus o nosso servo. Mas parece-me que na menção de Tíquico, encontramos um homem narrado de maneira ordinária.
Alguém que colaborou com alguém, enviado por alguém para falar a um alguém, que lá no meio da história ele se perdeu junto com tantos outros nomes, que nem mencionado inclusive foram. Quantos heróis da fé morreram no silêncio de sequer sabermos os seus nomes? Quantos heróis da fé tiveram somente a seu favor o diário celestial sendo escrito? Mas há um afã nessa nossa estação do tempo, onde o nosso diário não está somente para ser escrito para todos verem, mas nesse diário tem fotos, tem vídeos, tem frases. Nesse diário tem evidências das quais nós estamos constantemente nos mostrando, nos tornando aparecidos para os outros, até ainda que sejam estranhos. Hoje famoso não é mais quem tem relevância, como diz o sociólogo Bauman. Hoje é famoso quem tem fama. A fama está para si mesma. Não tem mais relevância. Não se segue mais alguém por sua sabedoria, se segue alguém porque tem muitos seguidores. Então é melhor que eu siga quem tem muitos seguidores, porque todos estão seguindo. Eu sei, não faz sentido, mas é assim. Tíquico estava indo para falar de Paulo, os encorajar em Cristo e levar a palavra. Ou seja, a respeito dele mesmo não sobrou nada. Que coisa linda. Tantos homens na palavra podem nos ensinar a respeito disso. João Batista nos ensina isso. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 27, diz assim: Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Finalmente João agora ia ser conhecido de verdade. Finalmente agora João ia ter o seu louro, ia ter a sua fama, ia ter um pouco da paga do seu labor. Afinal de contas, morar no deserto, comer gafanhoto silvestre, usar pele de animal para se vestir, não é para qualquer um, não é verdade? Ele precisava ser evidenciado, pelo menos na manchete daquele jornal daquela semana. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Como assim? Era hora dele falar dele. Ele já começa dizendo quem ele não era, porque quem ele não era e o nome do qual ele evidencia era o motivo pelo qual ele estava vivendo do jeito que ele estava vivendo. Então, no momento da oportunidade de falar para alguém famoso quem ele era, ele vai falar: eu não sou o Cristo. Parece uma conversa sem pé nem cabeça, mas é uma linda maneira de começar a evidenciar o Salvador da sua vida. Perguntaram-lhe então: quem você é? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Poderia ter dito: eu sou um profeta. Talvez não esse profeta, mas eu sou um profeta. Sim, eu sou um profeta. Não. Finalmente perguntaram: quem é você? Difícil de tirar alguma coisa desse tal de João. Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que você diz acerca de si próprio, fala alguma coisa, por favor, vai ficar mal para a gente chegar lá sem saber quem é você. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Gente, nem com as próprias palavras dele ele foi falar. Ele citou um texto bíblico. Ele poderia ter começado dizendo: está escrito. Você já ouviu isso antes? Lá do nosso mestre, do nosso Senhor e Salvador no deserto.
Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Ele menciona Isaías e menciona a comissão dada por Deus através do profeta Isaías, nem para dizer eu estou fazendo o caminho reto para o Senhor. Ele fala da afirmação que foi feita, para que ele ainda nem tome vanglória para si, porque afinal de contas ele também não sabia se era o único que estava abrindo o caminho, pavimentando o caminho para Cristo. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. E aí ele volta a conversa para Cristo e diz, ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correntes das suas sandálias. Ele sabia muito bem o que era não ser o foco da sua própria vida. Ele sabia muito bem que a missão em que ele estava não era a respeito dele, jamais seria a respeito dele, mas era a respeito do Cristo, o Senhor e Salvador da tua vida. Engraçado que depois Cristo vem e diz, nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. Quando a gente cala a nossa boca, o Senhor abre a dele. É incrível que até dos apóstolos, João e André já eram discípulos de João Batista. João Batista poderia ter dito, 2 desses 12 aí são meus, hein? E olha que André é irmão de Pedro. Então se Pedro está aí nessa história, é porque André estava comigo antes. Não tem nada disso. Nada disso. Outros homens que sabiam não ser o foco da sua própria vida, por exemplo, Paulo e Apolo. Na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, Paulo estava combatendo uma facção que já havia sido instaurada naquela igreja, uma discórdia. Deixa eu dizer uma coisa para você, facção, a gente fala de facção hoje em dia, né? A gente pensa naquelas facções que tem, né, de ladrões, de pessoas do mal, de anarquistas, sei lá, essas facções aí que, né, se fala muito a respeito delas. Gente, quando você está fofocando a respeito de alguém e falando mal de alguém, você está inaugurando uma facção. Então isso é muito sério, né? Muito sério, nós não podemos fazer isso, precisamos ser pessoas diretas no ponto. Se temos um problema com alguém, vamos conversar direto com alguém, com essa pessoa, né? Ao invés de ficarmos sem falar com aquela pessoa, começando aquela intriga e discórdia. Não, porque o fulano fez isso comigo, fulano fez isso comigo, fulano fez isso comigo. Daqui a pouco você falou para todo mundo, menos para quem você deveria. Tá? Fecha parênteses aqui, vamos voltar agora para Tíquico. Paulo e Apolo sabiam sair da cena. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5 diz assim, olha o que Paulo vai escrever à igreja. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele mesmo está escrevendo. Quem é Paulo? Quem sou eu? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha o que Paulo faz, uma coisa linda. Na hora de ensinar a respeito daqueles irmãos que estavam uns em favor de Paulo, outros em favor de Apolo, ele fala, gente, a gente não é ninguém. Nós somos cooperadores, quem dá o crescimento é Deus. Aliás, se tem alguém aqui que é alguma coisa, são vocês que são a lavoura de Deus. Olha que coisa mais linda. Ele se coloca
como inferior a Deus e inferior àqueles a quem ele serve. Por quê? Porque ele é o servo bom e fiel. O servo que sabe não ser o foco da sua própria vida. O servo que sabe reconhecer que de todas as ações, a ação de Deus é a boa parte. A ação de Deus é a boa parte. Não é o que um faz, o que o outro faz, o que o outro faz para o que o um faz para o outro, mas é a ação de Deus em nós. É a ação de Deus através de nós. É a ação de Deus para nós. Sabe, falando de cristianismo, são 2000 anos. Nós vivemos aí em média de 80, 90, alguns 100, outros 110, 120, 130 estourando aí. Uns vão dizer que gostam de viver e vão querer viver até os 120. Outros vão se juntar a Salomão e dizer, olha, acima de 70, 80 é cansaço. Cabe ao Senhor os anos da nossa vida, amém? Devemos ser mordomos do nosso corpo, comer bem, fazer exercício, que eu não faço. Devemos. Fazer o quê, né? Tem que falar a verdade. Mas no fim da história, 80 anos, no meio de 2000, a gente tem que, em algum momento nessa história, parar para pensar que alguém veio antes da gente e alguém estará depois de nós. Em algum momento dessa história, a gente tem que parar para pensar que não é a respeito de nós, mas é a respeito de uma história maior. Em algum momento na nossa maturidade, na nossa jornada de vida, nós precisaremos entender que o que fazemos deve ser feito para continuar o que alguém começou e permitir com que outros continuem o que nós já estamos continuando. E quando essa mentalidade começa a aparecer no nosso coração, a gente começa a entender o valor daquilo que foi feito antes e começamos a querer saber um pouco mais, sabe? Ontem mesmo, a gente estava no conselho de pastores da cidade, estava conversando ali com o pastor Jardel, o pastor Osiel, e estávamos falando a respeito da história tão linda do cristianismo em São Bento do Sul. E de que, no momento, quando a igreja luterana mandou uma carta para a Alemanha, e veio então um pastor pietista, um pastor com o sobrenome de Pfeiffer, para São Bento do Sul, ele começou um trabalho de evangelização, e juntamente nesse mesmo momento, aqueles homens que começaram a Assembleia de Deus na história do Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren, passaram por São Bento do Sul, e o primeiro homem que aceitou a Jesus através da vida desses homens foi o avô do pastor Osiel. E o filho deste avô, ou seja, o tio do pastor Osiel, estava contando a história de que este homem, sendo alcançado pelo pentecostalismo clássico, destes homens que começaram desde do Amazônia até o Rio Grande do Sul, pregando o evangelho e batizando no Espírito Santo, este homem saía de Serra Alta, a pé, às vezes a cavalo, para se encontrar com este missionário Pfeiffer no Mato Preto, para falarem das coisas do Espírito. Que coisa maravilhosa é essa? E hoje, depois de tantos anos, de tanta água jorrada, de tantas igrejas e pastores que passaram nessa cidade, nós estamos aqui. E se Jesus decidir não voltar agora, no tempo que se chama hoje, aqui e agora, e ele resolver esperar mais uns 100 anos, ou o Pai, né, nós sabemos que ao Pai confere este saber de quando será, alguém vai continuar o que nós estamos fazendo. E qual é a nossa postura dentro dessa realidade?
Qual é a nossa reação diante dessa revelação? Porque uma coisa é certa, meus irmãos, para que nós sejamos relevantes para alguém que veio antes e para alguém que virá depois, nós precisamos tirar o foco da nossa própria vida e colocar numa história maior. Porque se a gente viver os nossos 80 ou 120 anos aqui com foco na nossa vida, nós vamos constantemente ignorar quem veio antes e desprezar quem virá depois. E diante de muitos avivamentos na história do cristianismo, e muito do que já foi falado a respeito disso, basta uma única geração se esfriar para que o evangelho se perca naquela localidade. Então, veja, até em Éfeso, primeiro foi Paulo, depois foi Timóteo, e sabe, muito provavelmente depois de Timóteo, porque quando Paulo manda essa carta através de Tíquico, Timóteo já não estava mais em Éfeso. Muito possivelmente seja Tíquico o próximo pastor daquela comunidade. Então, a gente tem que se perguntar quais são as vantagens que a gente pode viver sabendo não ser o foco da nossa vida. Quais são as vantagens? Em primeiro lugar, quando eu não sou o foco da minha vida, eu consigo promover o outro. Eu consigo valorizar o outro. Porque sabe por quê? Porque no palco do meu coração tem espaço. Porque eu saí dele. Cristo está sentado lá. Mas Cristo nos confia e nos imputa a responsabilidade de nos tornarmos servos uns dos outros. Então, quando eu tiro o foco da minha própria vida, eu tenho muito mais facilidade em promover as outras pessoas. Em promover o meu cônjuge, em promover os meus filhos, em promover a minha família em Cristo, em promover o necessitado, em promover o pobre, o órfão, a viúva, em promover as pessoas, porque há espaço. Quando eu sei não ser o foco da minha vida, eu consigo viver de maneira muito mais altruísta. Eu me contento com um bocado menor e me sobra recurso. Veja como isso implica em tudo. Se você é um consumista endividado, está na hora de você aprender a deixar de ser o foco de si mesmo. Porque o consumismo é uma evidência de que o altruísmo não tem espaço no teu coração. Olha só como parece que não é tão importante, o pastor começa com uma mensagem que parece que está filosofando, mas daqui a pouco aperta lá no meu calo. Te amo, tá? Quando a gente aprende a não ser o foco da nossa própria vida, a gente se torna um adorador de Deus mais intenso. Porque a gente começa a reconhecer Deus não só na hora da canção, mas no dia todo, em todo e qualquer momento. É quando aquela simples oração pelo alimento daquele dia, que é tão ordinário, se torna tão extraordinário, que chega a cair uma lágrima dos teus olhos pela gratidão a Deus. Eu consigo me alegrar mais com os que se alegram. Você sabe que eu aprendi que se entristecer com os que se entristecem é muito mais fácil. Porque se eu sou egoísta, me entristecer com quem está triste é fácil. Poxa, que pena. Agora eu me alegrar por alguém que conquistou aquilo que eu gostaria de conquistar e eu não tenho ainda, aí que pega o negócio. Aí eu quero ver a gente se alegrar com os que se alegram. Ai, 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 dureza. Não chegou a minha vez ainda, Senhor, por quê? Tá lá o cara, trocou o carro, comprou a casa, conseguiu o emprego dos sonhos. Parabéns, irmão. Deus te abençoe, estou tão feliz por você. Ai, ai, é difícil.
quando a gente é o foco da nossa própria vida, essas coisas ficam tão evidentes no nosso meio. Quando eu não sou o foco da minha própria vida, presta atenção que aqui está o ouro da manhã. Eu me contento em ser uma pessoa ordinária. A gente podia ir para casa agora. Eu me contento em ser uma pessoa ordinária. Só mais um. Quem é você? Eu não sou o Cristo. Quem é você? Quer responder? Então, pode dizer pobre, cego, nu, pecador, barro. Essas são as nossas qualidades. Essas são as nossas qualidades. Nosso coração longe de Cristo, só resta isso, meu irmão. É libertador se contentar em ser uma pessoa ordinária. Enquanto as pessoas caminham nessa onda de que você pode tudo, de que você é o cara, de que você é uma máquina de vencer, né? A foto daquela galinha na frente do espelho, de que você é quase o grande eu sou, né? Eu sou o grande eu será, né? Eu serei, né? Aquela coisa assim de que eu estou quase ali, né? Tem o anjo, tem o arcanjo, tem o patriarca, tem o apóstolo, estou eu ali no meio, eu sou o cara, né? Eu tenho as respostas, eu estou com a vida em ordem, olha, porque eu não sou o pecador, eu sou o cara. Gente, pelo amor de Deus, contente-se em ser um ordinário, um pobre, cego e nu, carente da graça de Deus, necessitado das misericórdias que se renovam a cada dia. Dependa do teu Senhor de verdade, para que Ele possa então derramar sobre você o que é do céu, e quando o que é do céu toca aquilo que é da terra, e toca a tua vida diante de uma realidade constatada. Quando nós não pensamos a mais a respeito de nós, nem a menos a respeito de nós, mas nós estamos ali de maneira fiel diante do Senhor, o Senhor se torna o tudo para nós. Porque enquanto a gente achar que alguma coisa, Deus não conseguirá se revelar como o tudo para nós. Vai ter algum quarto fechado, vai ter alguma porta trancafiada, vai ter algum assunto, vai ter alguma situação que o Senhor vai continuar batendo. Assim como Ele está fazendo nessa manhã para muitos de nós. Quando você não é o foco da sua própria vida, você consegue se contentar com menos. E sobra mais para dar. Mais tempo, mais dinheiro, mais energia, mais criatividade, mais dedicação. Sobra. Sobra. Deus é bom. Imagina pensar que a gente pode aprender tanto com alguém que quase não foi mencionado. Porque quem de verdade precisa ser mencionado é Cristo. E para que Ele seja mencionado, é necessário que eu diminua, para que Ele... É necessário que eu diminua, para que Ele... Aleluia. Aleluia. Mas Tíquico vai fazer alguma coisa aqui. Lá no finzinho do versículo 22, Paulo vai dizer, enviei a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos. Então ele vai ser um informante, né? E para que ele os encoraje. Agora é interessante conectar este encorajamento de Tíquico com esta carta de Éfeso que Paulo deu a ele em mãos. É interessante que a fidelidade deste homem precisava ser, acima de tudo, para com Cristo. Para que este encorajamento fosse um encorajamento que estivesse atrelado à salvação.
para que este encorajamento estivesse atrelado à obra de Deus, a obra pela qual estes homens pagaram um altíssimo preço para serem participantes dela, né? É interessante o que há de muito contrastante na realidade do evangelho que inaugura nessas igrejas emergentes, com a realidade do evangelho do século 21 ocidental aqui no Brasil, é que servir ao Senhor para estes homens era uma nobreza e uma oportunidade tão maravilhosa que eles dedicavam às suas vidas. E numa realidade da qual nós vemos muitas vezes pessoas entendendo que servir ao Senhor é com a sobra do seu tempo, é com a sobra da sua vida, é com a sobra da sua dedicação. E o Senhor nos confronta o tempo inteiro no Novo Testamento com essa realidade, porque há algo muito mais profundo e muito mais intenso que esses homens estavam vivendo. E a fidelidade que eles tinham com estas coisas do Senhor, inclusive com a própria mensagem. É impossível ver Tíquico chegando lá, lendo a carta de Éfeso àqueles irmãos, onde muitos daqueles irmãos, inclusive, eram analfabetos, porque havia uma realidade muito grande nesse contexto na época, pessoas não sabiam ler e escrever. Então, esses homens que carregavam as cartas eram também aqueles que liam as cartas. Imagine só se Tíquico pegasse num trecho onde Paulo estivesse dando uma exortação e ele dissesse: peraí, irmãos, tem um trecho aqui que não é tão importante, deixa eu pular. Jamais. A fidelidade à mensagem era uma marca desses homens. Inclusive, essa semana eu tive uma experiência, eu estava estudando num tema que fala a respeito da crítica textual, ou seja, muitos manuscritos foram encontrados, manuscritos, isso, obrigado, gente. Perdão pela minha geografia. Muitos manuscritos foram encontrados e há um cuidado muito precioso que hoje tanto os historiadores quanto as pessoas que são profissionais nas línguas originais tomam, porque só no Novo Testamento mais de 5.000 cópias foram encontradas, né? Dentre papiros e outros documentos. Então, esses homens que estão sempre aferindo a palavra de Deus para que nós tenhamos as traduções mais legítimas, mais fiéis possíveis, eles têm um problema muito grande nestes estudos das alterações, porque existem as alterações acidentais dessas pessoas que copiavam, né? Que piscavam na hora e faltava ali um pedaço da letra para a palavra e tal, como aqueles acidentes que eram intencionais. Como assim acidentes intencionais? Gente, é muito interessante, porque muitos daqueles que estavam copiando, ao lerem, achavam que o que estava escrito tinha alguma coisa diferente ali, então eles corrigiam o que eles estavam copiando. E esse tipo de problema, de transformação do texto, é o tipo mais perigoso e o mais crítico nesse trabalho desses homens. Então, um desses homens escreveu algo que eu achei extraordinário. Ele diz assim que os escribas pensantes, ou seja, os que estavam copiando e que pensavam a respeito do texto que eles estavam copiando, eram os mais perigosos que aqueles que meramente desejavam ser fiéis ao modelo que tinham diante de si. Ou seja, aqueles homens que estavam copiando a palavra de Deus para fazer cada vez mais cópias, para que mais pessoas pudessem ler a respeito desse documento, aqueles que eram os que mais entendiam o que estavam lendo e achavam que precisava melhorar o que estava sendo escrito, foram as pessoas que causaram mais problema na história da Bíblia para nós. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Achando que a gente interpretou uma coisa de uma maneira que talvez não seja bem assim, juntando com um pedaço de lá e um pedaço de cá, daqui a pouco a gente está olhando e falando, acho que não é bem assim. Loucura, né?
A fidelidade. Sabe, quando a gente não é o foco da nossa própria vida e a palavra quer falar com a gente deixa. A gente deixa. Ainda que a gente tenha que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de lidar com as finanças. Sim, estou falando de dízimo e oferta. Né? Ainda que a gente tenha que mudar na nossa forma da nossa agenda. Sim, estou falando de você estar aqui todo domingo. Ainda que a gente tenha que mudar a nossa forma de fazer os nossos negócios, porque as coisas ilícitas são confrontadas na palavra de Deus. Que você ganhe menos dinheiro. Ainda que você tenha que cuidar com as suas viagens a trabalho, pagar um quarto separado de alguém, fazer o que for preciso. Sabe, eu quando fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio, eu cheguei a trabalhar temporariamente numa marcenaria. E lá a gente fabricava móveis para supermercados. A gente morava na Carolina do Sul, eu trabalhava na Carolina do Sul, e a gente fabricava móveis para supermercados da Carolina do Norte. Então a gente fabricava por um tempo, e daí nós colocávamos tudo num caminhão e íamos para a Carolina do Norte para instalar esses móveis nestes supermercados. E aí nós íamos para o hotel e ficávamos no hotel. E eu trabalhava com pessoas que não eram cristãs, com pessoas que não tinham valores e princípios como o da palavra de Deus. Irmãos, eu tinha, nessa época, 17 anos. Namorava essa gatinha aqui. 19 anos. 19 anos. Já namorava essa gatinha aqui há uns 2 anos, né? E estes homens terminavam seu trabalho, estávamos num hotel, cada um no seu quarto, eles então iam para os prostíbulos. Pensa na oportunidade de um rapaz desimpedido de 19 anos participar de um negócio tão incrível que nem dinheiro tinha para pagar se quisesse. Desimpedido, vírgula, isso aí. Sem uma aliança séria com uma pessoa, né? Tinha ali o nosso compromisso, mas não diante de Deus ainda, né? Estávamos caminhando nessa direção. Sabe o que eu fazia? Nada, não ia. Mas aí, tinha o HBO na televisão do hotel, do quarto, em que eu estava sozinho. Sabe o que eu fazia? Primeira coisa que eu fazia quando chegava no quarto do hotel, tirava a televisão da tomada e virava ela de costas dentro do armário. 19 anos. Algum pastor me mandou fazer isso? Não. O Espírito Santo me convidava a lugares de santidade. Por quê? Porque eu entendi desde cedo o que é ser fiel à mensagem. Eu não olhava para alguns textos e falava, isso aqui não serve para mim. Entende? Porque quando a gente não é o foco da nossa própria vida, a gente se submete a estratégias e práticas das quais o Senhor se agrada, ainda que ninguém esteja vendo e sabendo. Vale a pena. O meu convite nessa manhã para nós é esse. Saia do foco da sua vida. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. Saia do foco da sua vida. Permita com que a palavra te lave, te confronte, te transforme. Chega de ser o protagonista, chega de querer achar que você é o cara. Se renda aos braços de Deus, sabe? A luta contra o pecado não é na força do braço, a luta contra o pecado é o quão rápido a gente consegue se tornar um adorador de Deus. Porque se a gente quiser lutar contra o pecado só por não pecar, em algum momento vai ficar o buraco ali vazio. E aí vai entrar, sei lá, 70 vezes mais, 7 vezes mais. Mas quando a gente luta contra o pecado, não pelo pecado e o afastamento do pecado, mas em adoração a Deus, em reconhecimento ao Senhor, em entrega genuína diante do Senhor, para que Ele se torne o tudo na nossa vida, daí, meus irmãos, na medida em que a escuridão se afasta, a luz entra. Na medida em que a podridão vai embora, aquilo que é celestial toca. E o Senhor vai operando, o Senhor vai transformando, o Senhor vai nos mudando, para que a gente entenda que em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. E eu quero terminar lendo esse texto com você, eu quero convidar você a ficar de pé. Filipenses capítulo 2, dos versículos 8 ao 11.
diz assim: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós começamos o culto dobrando os nossos joelhos nessa manhã. O pastor Edu nem sabia da palavra, não leu esse texto. Todo joelho dobrado e toda língua confessando que Jesus é o Senhor. Sabe o que é isso? É um reconhecimento de que no palco da minha vida e da minha história, não estou eu lá, mas Jesus e todos os próximos que Deus quiser enviar. Essa manhã é uma manhã de sair do trono. É uma manhã de você sair do centro. É uma manhã de você sair dos holofotes, de você descer do palco da tua vida, da tua história. É uma manhã de conversão de histórias. Deus quer converter as histórias aqui nesse lugar, nessa manhã, para uma única história que é a dele. E para que Ele seja o autor dessa história, para que Ele seja o dono, o protagonista dessa história, é necessário que nós nos rendamos diante dEle nessa manhã. E o meu convite nessa manhã para você é esse. Sabe, Deus quer fazer muita coisa no nosso meio. Deus quer fazer muita coisa através de nós. Há uma história linda sendo contada dentro da história de Deus, chamada Igreja Refúgio, chamada Igreja de São Bento do Sul. Nós estamos há 13 anos participando dessa linda história de 2000 anos. Mas o Senhor precisa de palcos vazios para governar. O Senhor precisa de palcos vazios para reinar. O Senhor precisa de corações entregues para ser centralizado como o autor e o consumador, não somente da nossa fé, mas de toda a nossa existência. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a uma conversão de histórias. Quantos aqui nessa manhã querem render a sua história, a sua jornada de vida, para a história do reino de Deus? Esse é o convite nessa manhã. Quero convidar você a levantar suas mãos bem alto que você puder. Comece a adorá-lo nesse momento. Comece a entronizá-lo nesse momento, nesse lugar. Ah, Senhor, Tu és bem-vindo no nosso meio. Seja entronizado no nosso meio, Senhor. Ainda que sejamos como Tíquico, ou alguém que nem o nome foi citado, Senhor, nós queremos sair do centro da nossa vontade, do centro desse palco, para que a Tua história tenha poder, para que a Tua história se faça valer através dos nossos pequenos anos de vida, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia. Chora bastante. Menos de mim, oh, menos de mim, menos de mim. Vamos declarar: que Ele cresça e eu diminua. Seu amor, infinita unidade, o servo de todos os irmãos. Eu quero convidar você a declarar comigo nessa manhã, fazer uma oração de entrega da tua história, para que a história de Deus governe a tua vida.
Se você deseja fazer essa oração comigo, repita comigo assim então: Senhor, nessa manhã eu compreendo que a história é tua. Eu compreendo que tu és o protagonista de todos os anos da minha vida. Então nessa manhã eu decido abrir mão da minha vontade para que o Senhor, através da minha vida, construa a tua história, e que no meu coração tu sejas o maior, tu sejas o meu tudo. Ainda que o meu nome seja ordinário, ainda que a minha vida seja ordinária, ainda que a minha conduta não seja como o Senhor sonhou, e eu ainda tente, para a honra e glória de Ti, nessa manhã eu me rendo para a Tua história, para a Tua gloriosa história. Assim como estou, eu me entrego. Seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele é digno, Ele é digno. Vamos adorá-lo mais um pouco. Vamos adorá-lo. E eu diminuo. Diga isso a Ele. E eu apareça. Ele apareça. E eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E Ele cresça e eu diminuo. Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de Todos os irmãos. Pai, faz de nós este servo, Senhor. Que essa semana seja uma semana de servirmos uns aos outros, uma semana de compreendermos a Tua história, uma semana, Senhor, de metanoia, para que possamos, abrindo mão da nossa história, encontrarmos a Tua narrativa, Senhor, no meio dos nossos dias, nos momentos mais ordinários, nas oportunidades mais singelas. Que Tu sejas entronizado e que Tu sejas o dono, o autor e o consumador dessa história maravilhosa de redenção, para a honra e para a glória do Seu nome. Abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Sê conosco, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa missão com o Rio Grande do Sul, e ajuda-nos, Senhor, a prepararmos uma linda festa para o aniversário dessa casa, para o domingo que vem. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe e um domingo cheio da presença de Deus.